Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 14º episódio de Scientifics by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. Hoje vou lhes falar de ensaios clínicos randomizados de fármacos empregados no tratamento da infecção pelo Covid-19. Pacientes infectados, foram tratados em ensaios clínicos definitivamente infectados e alguns deles presumivelmente infectados. Globalmente posso dizer que foi frustrante, tem sido frustrante, certo? Os resultados dos estudos nesse contexto. Apesar da crença popular em muitas intervenções que não têm sido avaliadas, nem dá tempo, nem há velocidade suficiente, apesar do grande número de casos, para fazer bons ensaios clínicos. Eles não têm sido feitos, são muito pouco frequentes. Eu vou escolher aqui ele apresentar dois ensaios clínicos de cloroquina, um de cloroquina, outro de hidroxicloroquina, que são os fármacos mais corriqueiramente empregados no manejo da infecção pelo Covid e que foram investigados em maior número de ensaios clínicos. Há vários de cloroquina e hidroxicloroquina. Os dois são modelares, como eu disse aqui, o objetivo não é cobrir o campo, né, em relação a todo o conhecimento que existe aqui nesse assunto, mas simplesmente exemplificar para fins de, depois de sustentar um ponto de vista que lhes darei, e vocês acreditarão em mim que eu li todos os outros estudos também para ter o ponto de vista que tem. E lembrando, ensaios clínicos são centrais na consolidação do conhecimento. Quando possíveis serem feitos, eles realmente são capazes de separar o efeito, demonstrar claramente a associação causal entre intervenções e desfechos. Um ensaio clínico bem feito, muito bem planejado, com adequado poder estatístico, número de pessoas investigadas, desfechos, uma série de requisitos técnicos que são exigidos para fazer um bom ensaio clínico randomizado, o seu resultado é, como já dito, equivalente, próximo a um experimento das ciências exatas, detectando um tamanho de efeito, às vezes muito preciso, com pouca margem de possibilidade de variação. Ele está no centro, então, a partir de dados obtidos da pesquisa pré-clínica, para novas drogas predominantemente, ou de drogas já conhecidas, já empregadas pela humanidade. Aqui temos na cloroquina um exemplo clássico disso, porque a cloroquina já tem um larguíssimo emprego há muitas décadas no manejo da malária e de doenças reumáticas, mas para esse objetivo, obviamente, nem essa doença existia, nunca foi avaliada, e aqui, então, vai ser avaliada por ensaios clínicos randomizados, que é o ponto central para demonstrar a eficácia de uma intervenção. O ensaio clínico randomizado, como vocês sabem, aloca pacientes aleatoriamente a tratamento ou controle e vai medir desfechos que são a cura da doença, que seria, nesse caso, a erradicação do vírus, mas nós trabalhamos com consequências dessa infecção, especialmente objetivando mais a prevenção dos eventos graves em pacientes já infectados. Não teria maior problema se ficasse até o limite de uma infecção viral grave, certo? Moderada. Grave é uma palavra usada para coisas mais sérias, mas moderada, com muita dor no corpo, muita febre, 5 dias em casa. Nós não estaríamos preocupados com isso, estaríamos perdendo algumas pessoas da força de trabalho momentaneamente, depois eles voltariam ao trabalho, tomariam analgésicos, antitérmicos e outras medidas e se recuperariam. O problema aqui é que poucos, no imenso universo de pessoas potencialmente infectadas, evolui para os casos graves de internação em UTI, sofrimento pela internação hospitalar, já internação em UTI mais ainda, e especialmente pela ocorrência do óbito, que é um evento que ocorre com a infecção pelo Covid. Eu escolhi 2 estudos, como eu lhes disse, os 2 estudos brasileiros. Um deles é esse que estou mostrando no vídeo, que é um ensaio clínico que teve muita circulação na imprensa leiga, apareceu no Jornal Nacional e outros veículos de imprensa, mundialmente, inclusive, nos Estados Unidos também. Um ensaio clínico brasileiro, feito lá em Manaus, por pesquisadores de instituições renomadas do Brasil. Eu não os conheço pessoalmente, mas reconheço que são pessoas sérias e que se dispuseram a fazer um ensaio clínico em condições difíceis, né? Manaus, a infecção batendo nas condições de trabalho, que eu sei até por amiga minha, né, ex-residente do meu serviço, que esteve lá em Manaus, me contou a realidade do atendimento, que foi complicada,
né? Foi difícil, mas fazer um ensaio clínico naquele contexto. E como quem está vendo o título já viu que é uma comparação de doses altas e doses mais baixas de cloroquina. A mesma droga, cloroquina usada numa dose alta e numa dose baixa. Qual era essa dose? A dose total, né, era num grupo de alta dosagem, 12 gramas. No grupo de baixa dosagem, 2,7 gramas. Por que comparar uma dose com a outra? Por que não usar o que seria esperado nesse caso, a dose convencional, porque a convencional para a cloroquina, é de 3 a 4,5. Então eles botaram uma dose mais baixa. Isso é uma dose bem mais alta do que essa. Por quê? Segundo eles informam na publicação, seria impossível fazer um estudo com placebo, certo? Ou com ausência de tratamento, porque na época todo mundo estava usando cloroquina ou hidroxicloroquina. Então eles resolveram randomizar, aceitando-se que todo mundo iria receber o fármaco, uma dose mais alta e uma dose mais baixa. Em medicina, em pesquisa clínica, em farmacologia clínica, se fazem comparações de doses, mas não nesse contexto. Esse contexto aqui não seria justificado um emprego preliminarmente de doses nesse contexto, de doses mais altas, mais baixas, com desfechos tão importantes como vir ou não a falecer ou ter eventos adversos pelo uso dos fármacos. Mas vamos aceitar que as justificativas sejam suficientes para realizar um ensaio clínico randomizado e, na ausência de conhecimento, por que esse trabalho ganhou a literatura mundial? Porque a literatura mundial estava carente, buscando informações. E saiu um trabalho que, primeiramente, foi publicado na chamada pré-print, no chamado método pré-print, antes de estar formalmente avaliado por revisores e publicado numa revista formal. Como vocês, quem viu no slide anterior, foi publicado depois do pré-print, depois de ser divulgado, depois de muita gente saber do trabalho, foi avaliado por pares, publicado no JAMA Open, que é uma revista importante dos Estados Unidos, da família do JAMA, que é uma família muito grande. O Open é um pouquinho mais liberal para a publicação dos trabalhos, mas no caso avaliou também, né, e julgou que era um trabalho sério para ser publicado e apresentar os resultados. Bom, quais foram os resultados do trabalho? Logo de saída, na leitura dos resultados, né, é possível verificar algo absolutamente inesperado para um leitor crítico como eu, porque o trabalho tem uma descrição de metodologia equiparável aos melhores trabalhos do mundo, que é criação de comitê de segurança, randomização, aqui é randomização cega, o estudo duplo cego, não sabia que estava tomando isso ou aquilo, um comitê de um cálculo de tamanho amostral prévio de quantos pacientes precisaria ou não precisaria, e usaram como referência dados produzidos pela literatura chinesa, na infecção lá na China, certo? Que também empregou esse fármaco, que produziram alguns trabalhos de qualidade discutível, mas que fundamentaram essa abordagem. Por que eu digo que na apresentação dos resultados do trabalho, infelizmente, no meu sentido, não atendeu às expectativas? Porque na primeira frase, praticamente, até no próprio resumo, eles dizem que dos 440 pacientes que tinham sido calculados para verificar a diferença entre as duas doses da mesma droga em produzir prevenção da morte, que era o desfecho para cálculo, dos 440, somente 81 pacientes foram de fato estudados. Isso é inaceitável do ponto de vista, hoje, de realização do ensaio clínico randomizado. Nós vamos procurar por que ocorreu isso, por que parou aí. Porque o Comitê de Segurança disse que estava havendo um aumento do QTC, né? Já citado no meu episódio passado, que é um índice no eletrocardiograma, não preciso entrar em detalhes, que se associa a maior probabilidade de ter arritmias. O QTC subir, aumentar ou diminuir, não tem importância nenhuma. Aumenta o risco, aumenta. Quanto nesse contexto não se sabe. Quanto no contexto clínico? Muito pouco, certo? E não é objeto específico de terapias para diminuir o QTC, por exemplo, em cardiologia. A azitromicina, que é usada junto, também é outra droga que aumenta o QTC. Então houve um medo legítimo de que esse aumento do QTC pudesse estar associado a maior mortalidade, que inclusive ocorreu nesse estudo na dose mais alta, mas que não teve significância estatística, porque muito poucos pacientes foram estudados. E também o próprio QTC foram 7 em 29, num grupo tratado com a dose mais alta, e 1 em 27, 24,1% versus 13,6% no outro grupo. Bom, a interrupção por esse objetivo no estudo que tinha como desfecho mortalidade, ok, é inaceitável.
infelizmente, é inaceitável do ponto de vista técnico. Não é um julgamento de ordem pessoal, não é sobre a competência dos autores, nada disso. Mas nós, críticos, eu sou um revisor de trabalhos, fui editor assistente de revistas importantes do mundo, né? Nós não podemos, no caso da revisão de artigo, publicar um artigo que tem um problema desse tipo, ok? Mas foi publicado e isso determina que na publicação e na leitura eu tenho que concluir que esse trabalho não tem validade interna. Então, qual é a sua utilidade para a construção do conhecimento? Sem validade interna, zero. Apaga-se o trabalho, ok? Está publicado, vai fazer parte da nossa história, mas ele não contribui para responder à pergunta: a cloroquina previne ou não a mortalidade, previne ou não casos mais graves por Covid-19. O segundo trabalho que eu vou lhes mostrar, estou projetando no vídeo, é um New England Journal of Medicine. Opa, já subiu, estamos no patamar mais alto da literatura médica nesse cenário. E já estou mostrando a todo mundo que tem vários autores brasileiros, tudo nome de brasileiro aqui. Tem um sujeito, inclusive, um colega, desculpe se um dia ele souber disso, se chama Amazonas, é o sobrenome dele. Mas o trabalho foi feito em muitos estados brasileiros, foi uma iniciativa espetacular, liderada por várias pessoas, mas aqui está o Otávio Berwanger, um ex-aluno meu, estou circulando aqui, que nesse trabalho, para muita felicidade minha, né? Porque, poxa, velho, tem 1, 2, 3, 4, 5 autores dos aproximadamente 20, eu acho, 25 aqui, não contei, são autores do trabalho, mais uma série de investigadores que estão citados outra complementar, muita gente trabalhou nisso, na chamada coalizão entre hospitais e instituições, com recursos dos próprios hospitais, recursos públicos também, para fazer esse ensaio clínico randomizado que foi muito bem feito. Hidroxicloroquina em pacientes com ou sem azitromicina e em pacientes com infecção leve a moderada pelo Covid-19. Otávio, que trabalha em São Paulo, formado em Porto Alegre, na Fundação, entre esses que estão aí entre os autores, é o que mais próximo esteve a mim durante muito tempo. Durante 4 anos ele foi meu aluno sentado, ou trabalhando no ambulatório, em pesquisas comigo, e hoje certamente é aquilo que me dá muita felicidade. Ele é muito melhor do que eu, tá? Ele faz coisas muito mais importantes do que eu. Eu fico feliz com isso. Poderia até não estar gravando esse videocast e simplesmente ficando aqui feliz que eu tenho pessoas que aprenderam alguma coisa comigo e que estão numa situação de liderança. O Otávio não só por isso, por outras várias razões, mas várias dessas pessoas trabalharam em conjunto e produziram esse resultado. O resultado é avaliado por uma escala muito prática, muito real, uma escala que vai de 1 completamente saudável, tá? Completamente curado, no caso, porque os pacientes que entravam, qual eram os pacientes que foram estudados nesse ensaio clínico randomizado? Pacientes hospitalizados, com uma mediana de 7 dias desde o início dos sintomas. 7 dias. Não era no momento zero. Estavam no hospital. Não eram graves ainda, né? Estavam recebendo oxigênio, mas não das formas mais complexas de administrar oxigênio, e não estavam na UTI, ok? Tanto que os desfechos envolveram, primeiro, avaliado 15 dias depois, onde é que eles estavam? Né? Em casa, bem, sem limitações, em casa com algumas limitações, hospitalizados, mas não recebendo oxigênio, hospitalizados recebendo oxigênio, 5 hospitalizados recebendo oxigênio por métodos mais elaborados, e 6 hospitalizados em ventilação mecânica e 7 mortos. E como vocês estão vendo aqui, não houve absolutamente nenhuma diferença entre os 3 grupos de tratamento. Nenhuma, aqui nem precisa estatística, né? 69% na hidroxicloroquina com azitromicina estavam 69%, mostrando que esses não eram pacientes tão graves também, né? 69% estavam em casa se sentindo bem, felizes da vida, com hidroxicloroquina com azitromicina, mas com hidroxicloroquina somente 64%, e o grupo controle não tem placebo. Não tem placebo. Poderia haver uma influência para desfechos muito duros, como a gente chama, morte, internar, ir para UTI, tem menos importância, mas aqui, quem sabe se sentir melhor, tomou remédio ou não,
mas mesmo aqueles que sabiam que poderia ser um efeito, enviesar o efeito das drogas. O cara sabia que estava tomando remédio, bom, tomei o remédio que muita gente recomenda, eu estou me sentindo bem, doutor, vou para casa, estou bom, ok? Não, mas não aconteceu isso, porque as pessoas que não tomaram remédio também foram para casa e se sentiram bem, na grande maioria, mais de 2/3 dos pacientes. E na condição 2, 13, 17, 17, etc, etc, até óbito, que foram somente 2 pacientes no grupo hidroxicloroquina mais azitromicina, 3 pacientes da hidroxicloroquina e 3 pacientes do controle, somando tudo, ou seja, nulo matematicamente esse estudo, efeito zero. Zero. Nesta condição clínica, pacientes leves a moderados, já no hospital, muitos deles já recebendo alguma suplementação de oxigênio. Bom, esse estudo, além dessa, mostrou também que houve aumento do QTc, mas sem outras consequências, houve também um aumento das enzimas hepáticas nos pacientes que tomaram as drogas, certo? Que frequentemente ocorre com terapias, mas que não tem também maior consequência clínica. Enfim, ao cabo, esse é um estudo importante e é o melhor. Posso lhes dizer que é o melhor feito. Há outros estudos de hidroxicloroquina. Tem um no New England também publicado que deram hidroxicloroquina para os contatos de pacientes que foram para o hospital. Ok? O paciente com infecção está indo para o hospital, aí foram lá e deram medicamentos, um ensaio clínico randomizado, nos contatos. Antes mesmo de eles terem doença clínica, não houve diferença. Teve um estudo que está no outro estudo que tentou avaliar mais precocemente, mas mais da metade dos pacientes, quase a metade dos pacientes, não teve a infecção confirmada por um teste virológico. Então, é um estudo também que tem problemas, ok? Então, não tem muita coisa. Tem estudos de outras drogas. O corticoide, a dexametasona, também ganhou as manchetes. Um velho fármaco empregado em muitas situações. Um estudo inglês, liderado pela Universidade de Oxford, uma universidade seríssima. Esse estudo não tem aparentemente, eu já conheço os resultados, já publicados preliminarmente por eles, eu não vi os resultados definitivos. Pode ser até que eu esteja distraído em relação a isso, mas os resultados apresentados de outras formas foram muito consistentes. E mostraram algo que, inclusive, se incorporou uma prática de dar corticoide em pacientes como esses que já estão com doença moderada no hospital, certo? Já precisando de oxigênio, e nos pacientes de UTI reduzindo a probabilidade desses pacientes falecerem. Não é um efeito muito grande, mas não havendo praticamente nada, o corticoide está incorporado à terapêutica em UTI. Outras terapias experimentais estão sendo avaliadas, como plasma, tem já ensaio clínico randomizado pequeno, os resultados não são positivos. Certo? Outros fármacos para fases mais precoces, o que falta ainda é, quem sabe, no ensaio clínico, quando o cara dá para a pessoa que tem diagnóstico muito precocemente, pode ser, quem sabe, que alguma coisa venha a funcionar, certo? Teremos resposta. O Coalition, o Coalizão, esse grupo desse estudo, está terminando, já soube que terminou a coleta de dados e devem publicar ao fim desse mês, estamos em agosto de 2020, no famoso ano de 2020, fim de agosto ou em setembro, os resultados aparecerão na literatura, completando, digamos assim, a avaliação da utilidade da cloroquina. Tem mais o Remdesivir, que é um antiviral, muita manchete, muito viés corporativo, a droga, ensaio clínico no New England, diminuindo o tempo de internação na UTI sem mexer em mortalidade. Um estudo chinês de qualidade moderada, negativo, e tive notícia de um outro estudo que está saindo, também os resultados não são muito impressionantes. Meus amigos, estamos encerrando assim a apresentação de dados em relação desde a formulação, a sustentação, a origem do conhecimento, como se faz pesquisa clínica, delineamentos, etc, tudo isso que quem chegou até aqui já viu, ok? Encerro aqui a apresentação de dados sobre a infecção pelo Covid, certo? Com os exemplos dos últimos episódios. E nos 2 próximos episódios farei primeiro uma apresentação de quem eu sou, para quem não conhece, se eu tenho autoridade para emitir uma opinião, e no último darei minha opinião encerrando essa série, pelo menos no que toca a instrumentalização, para otimizar os pontos de vista, para qualificar a opinião,
e uma interpretação e aplicação disso a uma realidade contemporânea que vem a ilustrar o que falei lá no início, que a gente possa ter uma atitude contraintuitiva, contrainstintiva, racional de tomar decisões que aparentemente têm maior risco ou menor risco para aumentar a nossa probabilidade de acertar, ok? E de produzir o menor dano, porque decisões nenhuma terapêuticas preventivas, inclusive as não vacinais, elas não são isentas de dano. Tá? Mas isso fica para o último episódio desse pedaço do podcast, ok? Dessa série até aqui comentada. Espero lhes ver no 15º episódio de Scientifics by Focus. Até lá!